A gente vai, na aula de hoje, observar, novamente, dois conceitos, né? Retomando aqui, dois conceitos. O conceito de integração por partes e o conceito de integração definida, que foram conceitos que a gente já abordou em momentos anteriores, através do material que a gente disponibilizou lá no AVA. Esse problema que está sendo proposto aqui, o problema do livro do Hoffman, ele diz o seguinte: após ter horas no emprego, um operário consegue produzir sem ter elevado a menos 0,5 T unidades por hora. Então, essa é a taxa de variação que a gente tem para a produção do funcionário, do operário. E ele solicita para a gente quantas unidades esse operário ele vai conseguir produzir nas 3 primeiras horas. Então, observe que a gente tem informação sobre uma taxa de variação e a gente quer informação sobre a quantidade que ele produz, no fim. Então, essa expressão que está sendo dada aí, ela é a expressão da taxa de variação. A gente precisa encontrar, então, quem é a equação que define a produção, de fato, para poder apresentar a produção ao longo desse período que ele está observando, das 3 primeiras horas. Então, nesse problema, a gente já tem a necessidade de revisar esses dois conceitos que a gente já apresentou. Primeiro, eu observo que essa função que aparece aí, da taxa de variação da produção, ela não é uma função simples, ela é uma função que mistura uma função linear, que é a parte referente aí ao sem t, e uma parte que envolve a exponencial. Então, não vou conseguir achar a primitiva dessa função usando somente integração por substituição. Eu vou precisar usar integração por partes. E na parte final do questionamento, ele pede dentro de um intervalo. Então, vou precisar usar o conceito de integração definida. Então, é isso que a gente vai estar observando. Então, primeiro, eu vou lembrar como é que funciona a integração por partes, tá? Como é que funciona essa técnica? Integração por partes. Então, o que eu vou ter é a integral de U dV vai ser U vezes V menos a integral de V du. Então, o que essa sentença aqui me fala, tá? Sempre que eu tiver uma integral que eu não sei encontrar quem é a primitiva dela, eu vou observar se eu posso fazer essa mudança de chamada, identificar um trecho para chamar de U e outro trecho para chamar de dV, de maneira que essa integral que aparece aqui do lado esquerdo, ela é igual ao produto de duas funções, a função U e a função V, menos uma nova integral. Então, a técnica consiste em, de fato, fazer essa reescrita. Uma integral que eu não sei calcular num produto menos uma nova integral. Essa integral que vai aparecer aqui do lado direito, ela precisa ser mais simples do que essa integral que aparece do lado esquerdo. Tá? Então, essa seria a lei de formação que a gente vai atentar. E depois, a gente vai observar o seguinte, o conceito de integração definida. Quando a gente está olhando aqui as técnicas, substituição ou integração por partes, o resultado disso é uma função. Quando eu olho o conceito de integração definida, o que eu vou observar é qual é o valor numérico referente a essa variação que eu tenho. Tá? Então, para encontrar a integral definida, para encontrar o valor numérico associado a esse intervalo, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Então, a integral de A até B de uma função f qualquer aqui vai ser a minha função primitiva calculada no intervalo de A até B. Ou seja, para calcular a integral definida, para calcular o valor líquido que existe ali, eu vou fazer, primeiro, encontrar quem é essa função primitiva, depois calcular quanto ela vale no ponto B, menos quanto ela vale no ponto A. Então, aqui vai ser o f de B, menos o f de A. No ponto A. Então, vou usar esses dois conceitos para resolver essa questão inicial aqui. Então, ele diz para a gente que a taxa de variação da quantidade ela apagou aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ela é sem T, é elevada a menos 0,5T. Deixa eu colocar aqui. Sem T
é elevado a menos 0,5t. E eu quero encontrar a quantidade produzida nas 3 primeiras horas. Produzidas nas 3 primeiras horas. Então, o que é que eu tenho? Primeiro, para poder encontrar quem seria a função que descreve a quantidade, eu teria que integrar essa taxa de variação. Então, Q de T vai ser a integral de Q' de T dt. Ou seja, eu teria que achar a integral de 100t elevado a menos 0,5t dt. E para dizer quanto é que isso vale numericamente nesse intervalo, né, das 3 primeiras horas, eu vou querer observar a integral de 0 até t de Q' de t dt. Então, eu vou calcular primeiro quem é essa função Q de t, usando a técnica que a gente vai apresentar, que a gente vai relembrar aqui. Depois que eu encontrar essa função Q de t, eu vou calcular quanto ela vale no ponto 0 e quanto ela vale no ponto 3, tá? Então, novamente, olhando para aqui para a taxa de variação, a gente observa que a expressão dela não é uma expressão tão simples que eu consiga resolver por substituição. Eu vou precisar usar integração por partes, tá? Então, primeiro a gente vai resolver isso aqui, depois a gente calcula a integral definida. Então, para resolver o primeiro questionamento, quem seria a expressão para Q de t? Cem vezes t elevado a menos 0,5 t de t. Eu vou escolher aqui dentro um trecho para chamar de u e um trecho para chamar de dv, tá? Então, tenho duas possibilidades. Eu posso pensar um bloquinho aqui, envolvendo essa constante com t, e outro bloquinho aqui envolvendo a função exponencial. Então, tenho duas possibilidades de escolha. Eu posso escolher o u para ser essa parte que tem a função t, ou posso escolher o u para ser essa parte que envolve a exponencial. O que eu chamar de u, o restante vai ter que pertencer à parte referente a dv. Então, a gente tem duas possibilidades. Uma delas vai gerar uma função, uma das possibilidades que a gente escolher vai gerar uma função mais difícil e outra vai gerar uma função mais simples, tá? Então, se a gente fizer uma escolha e observar que chegou uma integral mais difícil, é porque a gente fez a escolha errada. Então, a gente vai e troca a escolha que a gente fez, tá? Então, aqui eu vou fazer a escolha de que o u vai ser essa parte e esse trecho aqui, que sobra, vai ser meu dv. Então, vou dizer que u é igual a 100 vezes t, e meu dv vai ser a exponencial. O trecho que envolve a exponencial é elevado a menos 0,5t dt. Quando eu digo que u é 100 vezes t, eu preciso encontrar quem é o du correspondente. Então, eu derivo isso aqui, a derivada disso aqui é 100. Como eu estou derivando com relação a t, eu expresso aqui o diferencial dt. Para esse trecho aqui, como eu tenho quem é dv, eu vou precisar encontrar quem é v. Para encontrar quem é v, eu vou fazer a integral desse trecho aqui. Então, v é essa integral aqui que eu vou fazer. Quando eu olho para essa integral, eu vejo que ela é simples, mas não é uma integral imediata. Então, o que é que eu tenho que observar? Que nesse trecho aqui, eu preciso fazer uma substituição simples. Então, vejam que num problema que envolve integração por partes, algumas vezes eu preciso também lançar mão de técnica que é anterior à integração por partes, que é a integração por substituição. Tá? Qual vai ser a substituição que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar dizer que
essa função aqui, que entrou, né, no lugar do expoente, vai ser a minha nova variável. Então, vou dizer que W vai ser E elevado, perdão, W vai ser o que entrou ali no expoente, menos 0,5t. Se W é esse aqui, dW vai ser menos 0,5 dt. E aqui é que eu vou começar a manipular. Então, meu V, no fim, ele vai ser E elevado, no lugar de menos 0,5t eu boto o W, e no lugar do dt que ficou aqui, eu não tenho expressão direta, mas eu posso conseguir a partir daqui. Daqui eu tiro que o dW sobre menos 0,5 é igual a dt. Então, aqui no lugar do dt, eu coloco dW sobre menos 0,5. E aí, eu vou integrar agora em relação a essa nova variável, dW. Então, V, ele vai ser essa constante que está aqui, né? 1 sobre menos 0,5 eu posso tirar da integral, então fica menos 1 sobre 0,5, integral de E elevado a W, dW. Agora sim, uma integral simples, e a gente apresenta qual é o resultado. Então, vai ser 1 menos sobre 0,5 elevado a W. Mais um C1 aqui que a gente depois vai omitir, tá? Esse menos 1 sobre 0,5 equivale a menos 2. Se a gente fizer a diferença, fizer ali o quociente, vai dar menos 2. Então, esse aqui é elevado. E quem é o W? W é menos 0,5t, mais um C1, tá? E esse constante C1 aqui parcial a gente ignora, tá? Quando a gente for montar. Então, agora a gente vai montar a lei de formação. Então, a lei de formação, ela pede que a integral de U dV tem que ser igual a U vezes V menos a integral de V du. A nossa integral que a gente está procurando é 100t elevado a menos 0,5t dt. Ela tem que ser igual a essa expressão que a gente tem aqui. O produto de U com V. Quem é U? U é 100 vezes t. Vai ser 100 vezes t vezes o V. V é essa expressão aqui. Menos 2 vezes a exponencial. A gente omite a constante aqui, tá? Porque a gente está procurando somente uma das primitivas. Então, seria isso aqui, menos a integral de V, que é menos 2 elevado a menos 0,5t, du. Quem é du? Du está aqui, é 100 vezes dt. Então, a gente arruma aqui um pouquinho, né? Esse 100 vezes o menos 2 vai dar menos 200t, exponencial de menos 0,5t. Esse menos com esse menos, tá? Vai dar positivo, essa segunda parcela. E esse 2 com esse 100 eu posso tirar da integral, então fica 200 vezes a integral de menos 0,5t dt. E aí a gente faz a comparação. Essa integral, que está aqui do lado direito, ela é mais simples do que essa que a gente tinha no começo. Por quê? Porque aqui já não aparece mais o t multiplicando a exponencial. Então, de fato, a gente fez a escolha correta. Então, a gente caminha para poder concluir e encontrar quem é a primitiva. Então, isso aqui vai ser menos 200t elevado a menos 0,5t mais 200. E quem é a primitiva dessa integral aqui? Essa primitiva, a gente já calculou. Essa integral aqui, a gente já calculou. Aqui, tá? É a integral igualzinha que está aqui. O resultado desse processo é esse aqui, menos 2 vezes a exponencial. Então, a gente usa esse resultado que a gente já tem. Então, aqui vai ficar 200 vezes menos 2 elevado a menos 0,5t. Isso aqui seria uma das primitivas, tá? Mais C. Então, essa aqui é a minha constante de integração. Então, aqui vai ficar
Fazendo as multiplicações para poder ter uma expressão consolidada aqui, vai ficar menos 200t elevado a menos 0,5t. Esse menos 2 com 200 vai dar menos 400 elevado a menos 0,5t mais c. Então, essa aqui é a minha primitiva, tá? Essa aqui seria a minha expressão de Q de t. Q de t seria isso aqui. Veja que ela tá, a minha expressão geral, ela tá em termos ainda da constante. Porém, o problema, ele pede, na verdade, não a expressão da função Q, mas ele pede uma variação ao longo das 3 primeiras horas. Então, para a gente concluir, o que é que a gente precisa? A gente quer observar a integral de 0 até 3 dessa taxa de variação, né, dt, que a gente já encontrou, que vai ser a minha função Q de t, calculada em 0 e em 3. Fazer a diferença disso aqui. Então, vai ser a função Q no ponto 3 menos a função Q no ponto 0. E aí vejam que essa expressão que aparece aqui, de Q de t, ela não depende da constante, tá? Porque a constante acaba se cancelando. Então, aquela constante que a gente tem aqui, ela não vai me dar trabalho, porque eu não preciso determinar, eu só preciso encontrar quem seria uma das primitivas. Então, aqui a gente vai pegar essa integral de 0 até 3 de 100t vezes a exponencial. Isso vai ser a função que a gente acabou de encontrar, esse menos 200t vezes a exponencial, menos 400 vezes a exponencial, calculado no intervalo de 0 a 3. Eu vou pegar toda a minha expressão e vou me preocupar nesses dois pontos extremos, no 3 e no 0. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar toda a minha expressão no ponto 3, menos toda a minha expressão no ponto 0. Então, isso aqui vai ser a função calculada no ponto 3, vai ficar menos 200 vezes 3, vezes e elevado a menos 0,5 vezes 3, menos 400, aqui está faltando um tzinho, menos 0,5 vezes 3, isso aqui é toda a função no ponto 3, menos toda a função agora no ponto 0. Aqui vai ficar menos 200 vezes 0, então a primeira parcela é toda 0. Agora a segunda a gente tem que ter atenção, ela não é toda 0, tá? Porque aqui tem 400 vezes a exponencial, e aqui o expoente é 0 agora. E aí eu tenho que lembrar que e elevado a 0 é igual a 1, tá? Então, essa parcela final aqui, ela não é 0. É 400 vezes 1. Então, aqui voltando, eu vou ter menos 600 vezes e elevado a menos 1,5, menos 400 elevado a menos 1,5. E aqui, ó, menos, com esse menos vai dar mais 400 vezes 1. E essa parte aqui da exponencial elevada a 0 vai dar 1. Então, essa terceira parcela aqui é 400. Aí a gente observa que essa primeira parcela e a segunda, todas estão dependendo dessa exponencial, tá? Tem a mesma base exponencial. Então, ficaria menos 1.000 vezes elevado a menos 1,5 mais 400. Aí a gente precisa usar uma calculadora científica para poder verificar quanto é esse e elevado a menos 1,5. Substituir o valor dela, né? Dessa exponencial elevada a menos 1,5 vezes esse menos 1.000. O resultado disso, adicionar 400, tá? Quando a gente fizer isso aqui, tem anotado o valor. A gente vai encontrar, para essa primeira parcela, aproximadamente menos 223,13 mais 400. Ou seja, isso aqui é aproximadamente 176,87. Então, a produção ali nas 3 primeiras horas seria dada por esse valor aí, 176,87. Ok? Então, nesse problema, a gente conseguiu retomar 2 conceitos importantes que a gente já tinha visto.
como a gente calcula usando integração por partes. No meio do processo, a gente precisou integrar por substituição e usou o conceito de integração definida, tomando por base o teorema fundamental do cálculo, tá? Para poder mensurar quanto é que numericamente vale aquela integral, ok? A gente tem agora um segundo problema proposto aqui, também do livro do Hoffman, só que numa edição diferente. Essa é a 11ª edição. Ele diz o seguinte: a produção de uma fábrica varia a uma taxa dada por linha de t é igual a 2t ao cubo menos 3t quadrado mais 10t mais 3 unidades por hora, em que t é o número de horas após o início do turno da manhã às 8 horas. Quantas unidades são produzidas entre as 10 e as 12 horas? Então, novamente, eu quero observar a quantidade total produzida, a variação que a gente tem dentro de um intervalo. Então, vou precisar usar integração definida. Para que a gente observe isso também, a gente precisa atentar que a gente faz uma reescala de onde está marcando esse T. Tá? T, ele não representa o tempo cronológico do relógio. Ele representa o número de horas após o início do turno, às 8 horas da manhã. Então, o que significa para mim? Quando T, que eu vou ter, né? Às 8 horas, quando eu tiver 8 horas, que é o início do turno, isso vai representar para mim um T igual a 0. Então, começa a contagem dessa variável T. Quando eu começo o turno às 8 horas, isso representa um T igual a 0. Quando estiver lá em 9 horas, eu tenho um T igual a 1. E assim por diante, tá? Então, quando eu tiver às 10 horas, isso representa um T igual a 2. E quando eu tiver lá em 12 horas, eu vou ter um T igual a 4. Então, quantas unidades são produzidas entre 10 e 12 horas? Eu vou ter querendo observar quantas unidades são produzidas com T igual a entre T igual a 2 e T igual a 4. Tá? Então, para achar essa variação na quantidade, eu vou integrar de 2 até 4 a minha expressão da taxa de variação. Então, é esse o conceito que a gente vai utilizar. Primeiro, eu preciso encontrar e inserir essa minha função, que é este T, uma delas, tá? Uma das primitivas. E depois, eu vou calcular quanto ela vale no ponto 2 e no ponto 4. Então, aqui é a minha função no ponto 4, menos a minha função no ponto 2. E aí, eu preciso achar, então, quem é essa função Q, tá? Como é que eu acho? Integrando essa expressão aqui. Trazendo para cá, Q' de T, vamos reescrever aqui. Ela é 2T ao cubo menos 3T quadrado mais 10T mais 3. Então, Q' de T é 2T ao cubo menos 3T quadrado mais 10T mais 3. Como é que eu faço para encontrar quem é Q de T? Eu vou integrar essa expressão. 2T ao cubo menos 3T quadrado mais 10T mais 3 em relação a T. Quando a gente observa, a gente só tem aqui trechinhos que envolvem funções polinomiais. Tá? Então, é mais tranquilo da gente integrar. Então, aqui vai ser esse primeiro trecho, a gente repete o 2, depois integra quem é T ao cubo. Tá? Usando a regra da potência, isso aqui vai ficar T à quarta sobre 4. Menos 3 vezes quem é integral de T ao quadrado, T ao cubo, sobre 3. Mais 10 vezes quem é integral de T, T quadrado, sobre 2. E a integral somente da constante vai ser 3T. Então, essa aqui seria a expressão para a primitiva, tá? A expressão
genérica geral, né? Assim, se em função da constante, seria essa daqui. Então, isso aqui seria a família de primitivas. Posso simplificar aqui um pouquinho, né? Cortando esse 3 com esse 3. Posso dividir esse 10 com esse 2, que vai dar 5. E esse 2 com esse 4 vai ficar somente 2 aqui no denominador. Então, Q de T é T a quarta sobre 2, menos T ao cubo, mais 5T quadrado, mais 3T, mais C. E o que eu quero agora, essa variação de Q, eu vou integrar nesse intervalo de 2 a 4. A gente já integrou, né? E já tem o resultado aqui, né? Essa integral, essa função aqui. Então, vai ser a minha função Q de T, calculado, né, no intervalo de 2 a 4. Então, vou pegar essa expressão, aí eu não preciso me preocupar com a constante. Por quê? Essa constante, ela acaba se cancelando, né? Porque a gente vai observar quanto é essa constante no ponto 4 e quanto ela no ponto 2. Ela se cancela, tá? Por isso que a gente pode omitir ela nesse momento aqui. Então, vai ficar T a quarta sobre 2, menos T ao cubo, mais 5T ao quadrado, mais 3T. Tudo isso calculado em 2 e em 4. Então, a gente vai lá. Vamos repetir aqui. T a quarta sobre 2, menos T ao cubo, mais 5T quadrado, mais 3T. Então, a variação que eu estou procurando é essa função, T a quarta sobre 2, menos T ao cubo, mais 5T ao quadrado, mais 3T, calculado nesse intervalo de 2 a 4. Então, vou pegar toda a minha função calculada no ponto 4, menos toda a minha função calculada no ponto 2. Então, ela aqui no ponto 4 vai ficar 4 a quarta sobre 2, menos 4 ao cubo, mais 5, 4 ao quadrado, mais 3 vezes 4, menos a função no ponto 2. Então, vai ficar 2 a quarta sobre 2, menos 2 a terceira, mais 5 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2. Aí, vamos calcular, tá? Esse aqui não tem ainda os valores anotados, vamos fazer junto aqui. Então, 4 a quarta. Que vai dar 256 dividido por 2. 4 ao cubo é 64. 4 ao quadrado, 16 vezes 5, dá 80. Mais 12. Menos 2 a quarta dá 16 sobre 2. Menos 2 ao cubo é 8. Mais 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Mais 32. Então, aqui, 256 dividido por 2, 128, menos 64, mais 80, mais 12. Então, essa primeira parcela é igual a 156. Menos. Aqui vai dar 8 menos 8, 0, né? 20 mais 32. Esse campo anterior aí. É 3 vezes 2, não? Aonde? Esse aqui? Lá em cima, sim. Esse é. Aí embaixo a senhora diz 32, aí é 3,2, né? Ah, sim, é 3 vezes 2. Perdão, isso mesmo. Então, dá 6. Vamos colocar logo aqui, né? Nada de 32, é 6. Obrigada. É 6 aqui. Acabei só transcrevendo e apaguei a multiplicação, né? Aqui vai dar 8, menos 8, 0, mais 20, mais 6. Então, vai dar 26. Isso mesmo. Então, fica 156 menos 26. O resultado é 130. Tá? Então, a variação que eu tenho, né, na produção ao longo desse período, né, entre 10 e 12 da manhã, é de 130 unidades. Ok?
Então, a gente consegue, né, fazendo essa reescala, de fato, encontrar qual é o valor real, né, a variação real da produção. Se a gente não tivesse observado isso, o que é que representa o T, a gente ia encontrar um resultado completamente diferente. Por quê? Se a gente substituísse, por exemplo, 10 horas, e a gente fizesse a substituição do T igual a 10, e para 12 horas a gente substituísse o T igual a 12, tá? O resultado que a gente encontrar ia ser completamente diferente. E não iria descrever a representação do que está acontecendo. Por quê? Porque o problema, ele diz que ele não mede o tempo cronológico, ele mede o tempo depois que você inicia o turno, tá? A gente precisa ter atenção em problemas desse tipo para poder identificar o que a variável está representando para a gente. Então, isso é bem importante. Ok? Vamos ver mais um. Nesse problema, a gente já aparece ali uma funçãozinha exponencial. Aí vamos tentar para ver se a gente vai precisar novamente usar a regra da cadeia ou se a gente consegue fazer regra da cadeia, não, regra de integração por partes, ou se a gente precisa, se a gente pode fazer usando substituição somente, tá? O problema diz o seguinte: a prefeitura de uma cidade estima que a água está sendo consumida pelos moradores a uma taxa de C' de T é igual a 10 mais 0,3 exponencial de 0,03 bilhões de litros por ano, onde C de T é o consumo de água T anos após o ano 2000. Novamente, aí um marcador do que esse T vai representar. Qual será o consumo total no período de 2000 até 2010? Ok? Então, aqui, primeira preocupação nossa é entender essa escala, o que essa variável representa aí, tá? O T, ele não é o tempo, não é o ano no calendário civil. Então, por exemplo, T, eu não vou medir igual o ano, né, do calendário civil. Eu não vou dizer, por exemplo, para o ano 2000 que o T correspondente é 2000. T, ele representa o quanto tempo se passou após o ano 2000. Ou seja, quando eu estou no ano 2000, isso representa que o T é igual a 0. Outro tempo importante para a gente, outro marcador importante para a variável T vai ser em 2010. Tá? No ano 2010, eu vou ter um T igual a 10. Então, isso aí é importante a gente observar. Tá? Então, ele quer observar qual é a variação ao longo desse período, dessa década, de 2000 até 2010. Ou seja, qual é a variação na função C, né, na função do consumo, quando eu estou observando essa variação do T ser de 0 até 10. Então, o que eu quero é a variação em C. Isso vai ser dado pela integral de 0 até 10 da taxa de variação de C dt. Então, o que eu estou buscando, né, ΔC, vai ser a integral de 0 até t, 0 até 10. De quem é essa taxa? Essa expressão que aparece aqui. 100 mais 0,3 exponencial de 0,03t dt. Então, para resolver o problema, eu preciso usar o teorema fundamental do cálculo, que me dá essa possibilidade de calcular essa integral definida. Só que para fazer isso, eu primeiro preciso achar quem é uma das primitivas dessa função, dessa expressão que está sendo dada aí. Depois que eu recupero quem é a primitiva, eu calculo quanto ela vale no ponto 0 e no ponto 10 e faço a diferença. Então, vamos trazer para cá. Então, a gente primeiro faz a integral indefinida, sem se preocupar com os limites, tá? Então, aqui é 100 mais 0,3 vezes a exponencial. Então, vou achar primeiro uma primitiva disso aqui, para depois me preocupar no intervalo, tá? O teorema fundamental do cálculo para calcular a integral definida naquele intervalo. Quando a gente olha para essa função, a gente percebe que tem dois trechinhos nela, tá? Tem um trechinho aqui, ó,
que é somente 10, função constante 10, e eu sei recuperar quem é a primitiva dessa parte. E o outro trecho é um trecho que envolve a função exponencial, 0,3 vezes essa exponencial. Então, esse é o trecho que vai me dar mais trabalho para resolver. Só que é um trecho relativamente simples, tá? Ele tem uma constante vezes uma exponencial, e essa exponencial, ela tem aqui, ó, uma composição nela. Então, isso é um indicativo de que nesse trecho eu preciso usar substituição. Tá? Então, aqui, ó, eu posso pensar isso aqui separado. Isso aqui é integral de 10 dt, mais esse segundo trecho ficaria 0,3 vezes a integral de e elevado a 0,03 t dt. Essa parte aqui é ok, é tranquila. Essa constante, mantenho ela aqui. E esse trechinho aqui... Professora, Oi. é 10 ou 100? Deixa eu ver aqui. Confirma aí, por favor. É 10. 10 é 10, é correto. 10 aqui. Então, vou ter que encontrar quem é a primitiva dessa parte. É a única parte que me dá problema. Me dá mais trabalho para procurar, tá? Porque esse trecho aqui é direto. A gente pode até já colocar aqui. Esse primeiro trecho seria 10 vezes t. Aí eu preciso resolver essa parte aqui que está marcada em verde. É 0,3 vezes essa parte. Então, como é que eu faço para descobrir quem é a primitiva dessa parte? Então, deixa eu reforçar o 0,3 aqui e vamos se preocupar com esse aqui. Aqui, a gente vai usar a técnica de substituição. Usar substituição. Como é que é a técnica de substituição? A gente olha e observa. Ó, se tivesse somente a variável t lá, eu saberia encontrar. Mas não é somente a exponencial, é uma composição ali simples, então eu preciso usar a substituição. Então, para esse trecho, a gente vai destacar aqui a integral de e elevado a 0,03t dt. Eu vou dizer aqui, ó, que esse trecho que entrou aqui no expoente da minha função exponencial, eu vou chamar de w. W vai ser 0,03t. Então, dw vai ser 0,03 dt. Quando eu faço isso, eu começo, ó, a visualizar como é que eu vou integrar isso aqui. Isso aqui vai ser equivalente a e elevado a w. E quem é dt? Eu tenho que escrever agora a integral toda em termos dessa nova variável, a variável w. Então, eu tiro a partir dessa segunda expressão aqui, ó. dw é 0,03 dt. Então, dt vai ser dw sobre 0,03. Então, coloco isso aqui. dw sobre 0,03. Então, isso aqui, eu tiro a constante para não me atrapalhar. Então, fica 1 sobre 0,03 vezes a integral de e elevado a w dw. Agora, o que restou aqui é uma função simples. É uma função exponencial somente. Então, eu consigo resolver. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 0,03 e elevado a w. Só que quem é w? E elevado a w é 0,03. Então, a primitiva desse trecho aqui que eu destaquei, que eu encontrei, que é esse aqui. Aí a gente volta e substitui ele aqui. Então, esse trecho aqui, a gente vai substituir aqui, tá? Na verdade, aqui embaixo, né? No equivalente a esse. Então, aqui vai ser 0,3 vezes isso aqui que a gente encontrou. 1 sobre 0,03 exponencial de 0,03t. Então, a minha primitiva, 10t mais 0,3 sobre 0,03 exponencial de 0,03t. Quando eu olho essa constante aí, 0,3 dividido por 0,03,
Isso dá 10. Então, isso aqui, na verdade, é 10t mais 10 vezes a exponencial, 0,3t. Então, essa seria a primitiva que eu preciso, tá? Mas o problema pede o quê? Que a gente calcule quanto vale isso aqui nesse intervalo de 0 a 10. Então, a gente vai fazer agora a variação, que é a integral de 0 até 10 da taxa. Aí vai ser a expressão que a gente acabou de encontrar, esse aqui. Calculado no intervalo de 0 a 10. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar a minha expressão, calcular quanto ela vale no ponto 10. Vai ser 10 vezes 10 mais 10 vezes elevado a 0,03 vezes 10 menos toda a minha expressão calculada no ponto 0. Então, aqui vai ficar 10 vezes 0 mais 10 vezes elevado a 0. E aí, novamente, lembrar que e elevado a 0 não é 0, é 1. Então, aqui vai ficar 100 mais 10 vezes e elevado 0,03 vezes 10 vai dar 0,3 esse expoente. Esse trecho aqui é 0, né? E aqui vai ficar 10 vezes 1. Vai ficar menos 10. E aí eu preciso calcular agora. 100 menos 10 vai dar 90, né? Mais essa parcela aqui que envolve o exponencial. Então, vai ficar 90 mais... Tá? Peguei o 10 menos o 100 menos esse 10 aqui. Deu 90. E aqui 10 vezes e elevado a 0,3. Aí eu preciso da minha calculadora científica para calcular quanto seria isso aí aproximadamente. Então, e elevado a 0,3 dá ali aproximadamente 1,35. Aproximado, tá? Então, se for fornecido aqui, e elevado a 0,3 é aproximadamente 1,35. Então, a gente teria aqui que essa variação é aproximadamente 90 mais 10 vezes 1,35. Então, isso vai ser 10 vezes 1,35 mais 90, 103,5. Essa variação da quantidade, né? Nesse período de 0 a 10, de uma década, né? Seria de 103,5, tá? Então, aqui o consumo, né? O que a gente tava, eu chamei de Q, mas era C, né? Vou fazer uma correção aqui, ó. Aqui não é Q, né? Delta C. Fiquei com delta Q da questão anterior. Que é delta C. Ou seja, a variação do consumo nesses 10 primeiros anos seria 103,5, tá? Então, delta C seria esse aqui. A variação nos 10 primeiros anos, ou seja, de 2000 até 2010, é de 103,5. Tá? Consumo total, nesse período, 103,5. Agora, que unidade é esse consumo, tá? Observe aqui que ele diz, ó, que a taxa de variação estava sendo dada em bilhões de litros. Então, aquele 103,5 que a gente encontrou é 103,5 bilhões de litros, ok? A gente precisa atentar com relação à unidade do problema. Então, ele está dizendo que a taxa é em bilhões, então a função C também vai ser dada em bilhões. Então, aqui a variação é 103 bilhões. Então, de 2000 até 2010, houve uma variação ali no consumo de 103,5 bilhões de litros de água. Ok? Veja se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Você quer concluir? Quer fazer mais um exercício? Quer que eu faça mais um exercício? Quero que faça mais, professor, que eu preciso mesmo. Tá, vamos ver aqui mais um.
Nesse aqui, a gente está trazendo uma proposta de um exercício para a gente explorar o conceito de área entre curvas, tá? A gente já viu uma aplicação, né, de geral, envolvendo integração, para o cálculo de áreas. Então, a gente consegue calcular a área embaixo de uma curva usando o conceito de integral definida. Nesse problema, a gente lembra desse conceito do cálculo de área, só que agora a gente vai olhar a área entre duas curvas, ok? Então, deixa eu retomar aqui, aí a gente volta para o problema. Então, primeiro, se eu tiver uma função qualquer aqui, e tiver o gráfico dela, função f de x, e quiser calcular a área que está aqui entre esses pontos A e B, essa área aqui, essa área, ela é numericamente igual à integral de A até B da função f de x dx. Então, esse é um conceito que está posto, tá? É uma aplicação direta do conceito de integral definida. Quando eu tenho duas curvas, tá? Então, tenho aqui uma curva, tenho aqui outra curva, e eu quero encontrar essa área, vou chamar a área B, entre essas duas curvas. Então, a curva, essa primeira aqui, eu vou chamar de função f. E essa outra aqui, eu estou chamando da função g. Como é que eu vou encontrar a área que está entre esses dois pontos, entre o ponto Azinho e o ponto Bzinho? Então, a área entre curvas, deixa eu só, para usar a mesma notação que a gente tinha usado no vídeo, vamos chamar aqui diferente. Vamos chamar essa aqui de G e essa aqui de F, tá? E a área dessa região que está aqui entre as duas curvas, vou chamar aqui de B, nesse intervalo de A até B, vai ser a integral de A até B, a curva que está acima, menos a curva que está abaixo. Então, aqui seria a função f menos a função g. Então, sempre observo, dentro do intervalo que eu quero calcular a área entre as curvas, qual é a curva que está acima, qual é a curva que está abaixo. Aí você poderia perguntar, olha, senhora, e se mudar de comportamento? A curva que está em cima passar a ficar embaixo. Aí a gente tem que destacar isso aí, tá? A gente precisa quebrar um intervalo de maneira a sempre escrever essa diferença como sendo a curva que está em cima menos a curva que está embaixo. Então, voltando agora para o problema, ele diz o seguinte: suponha que daqui a T anos, um fundo de investimento estará produzindo lucros a uma taxa de 100 mais T quadrado, centenas de reais por ano. Enquanto que um segundo fundo está produzindo lucros a essa taxa aqui. P2' é igual a 220 mais 2T. Centenas de reais por ano. Então, vejam, ele não está me dando exatamente qual é o lucro do primeiro investimento. Ele está me dando a taxa de variação do lucro. A mesma coisa para o segundo investimento. Ele me fornece qual é a taxa de variação do lucro. Ele pergunta, durante quantos anos a rentabilidade do segundo fundo permanece maior do que a do primeiro? Então, inicialmente eu preciso visualizar de fato que o segundo fundo tem uma rentabilidade, ou seja, tem uma taxa de variação maior do que a do primeiro. Como é que a gente observa isso? Quando a gente olha para a primeira taxa, isso aqui é 100 mais T quadrado. O outro, P2' é 220 mais 2T. Então, se eu olho para essas duas taxas, quando T é igual a zero, percebe que essa daqui é maior do que a primeira? Por quê? Aqui seria zero, aqui seria zero. Então, esse aqui está começando em 220 e esse aqui está começando em 100. Então, de fato, no começo, o investimento 2 tem uma taxa de variação maior do que a taxa de variação do investimento 1. Como desenhar? Como é que ficariam essas duas curvas? Para a gente poder observar esse comportamento. Então, aqui, ó, se a gente desenhar, isso ele pede para a gente desenhar lá no item C. Mas esse problema eu sempre sugiro que a gente comece desenhando as curvas, para que a gente consiga visualizar o que está acontecendo. Então, vamos desenhar aqui. Ele vai pedir para a gente fazer lá no item C, mas a gente já vai fazer aqui
no início, tá? Então, o primeiro investimento, ele começa em 100 e ele tem esse formato de uma função quadrática. Então, ele começa em 100 e cresce como uma função quadrática. O segundo investimento, ele começa aqui em 220 e cresce também, mas ele cresce como uma reta. Então, ele cresce assim, cresce de forma linear. Então, essa primeira curva aqui, ó, essa aqui que começa em 100, essa aqui é a expressão para taxa de variação de 1, do primeiro investimento, e essa daqui é a taxa de variação do segundo investimento. Então, percebe que aqui, essa curva da taxa de variação do investimento 2, ela começa maior do que a taxa de variação do investimento 1, chega num certo ponto que elas invertem o comportamento. O investimento 1 passa a ser maior do que o investimento 2, a taxa de variação, tá? Então, para responder o item A, o que é que a gente observa? Durante quantos anos, aqui, ó, tá marcando o tempo, tá? Durante quantos anos a rentabilidade do segundo fundo, ou seja, a taxa de variação dele, permanece maior do que a do primeiro. Se a gente observar aqui, ela está maior, até chegar aqui. Quando chega aqui, a posição se inverte. Então, ela vai permanecer até esse ponto, que eu vou chamar aqui de um T grande, que é quando as duas curvas se igualam, tá? Então, para responder o item A, durante quantos anos a rentabilidade do segundo fundo permanece maior do que o do primeiro? Seria até esse tempo o T grande aqui. Até T. T grande, tá? Ou seja, até quando P1' é igual a P2'. Quando as duas taxas se igualam, elas mudam de comportamento. É isso que a gente vai fazer. Eu vou igualar P1' igual a P2'. Então, aqui é 220... 100, o primeiro investimento é 100 mais T quadrado, se eu não me engano. 100 mais T quadrado. E o outro é 220 mais 2T. Então, vou igualar essas duas taxas e vou procurar onde é que isso acontece de fato. Então, a gente vai aqui olhar, para resolver aqui essa igualdade, encontrar quem é o T, eu posso passar tudo para o mesmo lado da igualdade. Então, aqui vai ficar T quadrado e vou arrumar como uma equação de segundo grau. Menos 2T, o mais 100 eu deixo desse lado e passo esse 220 para cá. Menos 220, igual a zero. Então, aqui vai ser T quadrado menos 2T. 100 menos 220 vai dar menos 120, igual a zero. Então, eu tenho agora uma equação aqui de segundo grau, né? Uma função igual a zero aqui. Essa função polinomial de segundo grau igual a zero. E eu vou procurar as raízes disso aqui. Como é que eu faço para encontrar quem são as raízes? Vou calcular usando o Bhaskara, né? Então, T vai ser menos B, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes A. O Azinho aqui é 1, o Bzinho aqui é menos 2, e o C vai ser menos 120, tá? E lembrar aqui que o delta é B quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Então, aqui, ó, o meu delta, ele vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 120. Então, meu delta vai ser 4 vezes 120, 480, né? Mais 4, 484. E eu vou precisar da raiz também de 484, né? A raiz de 484 é 22. Então, o delta é 484 e raiz de delta é 22. Vou precisar aqui, né? Então, o T, que torna isso aqui verdadeiro, né? Vai ser o menos B, então vai ser menos 2, mais ou menos
a raiz de delta, que é 22, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, isso vai me gerar dois valores para T. O primeiro valor, aqui vai ser 2, né? Mais 22 sobre 2. E o outro vai ser 2 menos 22 sobre 2. E aí, percebam que esse segundo vai me dar um valor de T negativo. Vai ser menos 20 sobre 2, menos 10. O que é que acontece? Eu vou descartar esse aqui. Por quê? Porque não tem tempo negativo. Esse outro, eu vou encontrar 2 mais 22, 24, dividido por 2, 12. Eu encontro um valor de T positivo. Então, o ponto onde as duas taxas se igualam é quando o tempo é igual a 12. Então, T grande é igual a 12. Deixa eu botar lá em cima melhor. Escrever. Daqui, ó. T grande é igual a 12. Então, durante quantos anos a rentabilidade do segundo fundo permanece maior do que a do primeiro? A gente vai responder o quê? A rentabilidade do segundo fundo permanece maior do que o primeiro até 12 anos. Ao ponto onde as taxas se igualam. Ok? Para responder o item B, ele pede o seguinte: determine o excesso líquido de lucro, supondo que você tenha investido no segundo fundo durante o período que você calculou no item A, que é o ponto onde a rentabilidade é maior, tá? Então, observe o seguinte: se no primeiro momento o fundo 2 ele tem uma rentabilidade melhor, ou seja, a taxa de variação dele é melhor do que a do primeiro, isso faz com que a gente consiga observar que existe um lucro maior no fundo 2 do que no primeiro fundo. Como nessa primeira fase o lucro do investimento 2 é maior do que a do primeiro, a gente diz que existe um excesso líquido de lucro do investimento 2 em relação ao investimento 1. Então, é isso que ele pede para a gente mensurar, para a gente poder calcular. No item C, que a gente já foi começando aqui, ele vai pedir para a gente plotar as curvas, a gente já fez, e sombrear a região cuja área vai representar esse excesso líquido de lucro que a gente determinou no item B, tá? Então, depois a gente volta para esse gráfico aqui. Então, vamos ver o item B. Delta L é integral de 0 a 12, que foi o valor que a gente encontrou no item A, da minha expressão da função. A função é a função P2, né, que é 220 mais 2t, menos a função da taxa de variação de 1, que é 100 mais t quadrado, dt. Então, esse aqui vai ser a integral de 0 a 12, 120 mais 2t menos t quadrado, dt. Então, isso aqui vai ser 0 a 12. E aqui a gente já pode encontrar a primitiva. Como uma função que aparece aqui para encontrar a primitiva simples, só usando regras de potência, eu já posso integrar direto aqui. 120t mais 2t quadrado sobre 2 menos t ao cubo sobre 3. Tudo isso calculado no intervalo de 0 a 12. Então, aqui vai ser a minha função no ponto 12. Então, é 120 vezes 12, mais, vou simplificar esse 2 com esse 2, fica só t quadrado. Então, vai ficar 12 ao quadrado, menos 12 ao cubo, sobre 3. Menos toda a função no ponto 0, que vai dar 0. Nesse caso aqui, 0, mais 0, menos 0.
Então, agora, vamos lá. 120 vezes 12. Aqui é 1.440. Mais 12 ao quadrado. 144. Menos 12 ao cubo. Dividido por 3. Esse trecho aqui é 576. Menos o zero, né? Então, aqui vai ser 1.440 mais 144 menos 576, que dá 1.008. Então, a variação que eu tenho no meu lucro, no meu excesso de lucro que eu tenho em relação do investimento 2 ao investimento 1, ou seja, o investimento 2, ele traz essa quantidade adicional de lucro em relação ao investimento 1, tá? 1.008. Isso acontece nesse período de 0 a 12 anos. E a gente já percebeu que depois de 12 anos o comportamento se inverte. Então, aqui, retomando o gráfico, uma está partindo lá em 100 e cresce, a outra está partindo em 220 e cresce. Aqui é 100 e aqui é 220. Então, isso acontece até esse ponto aqui que a gente já descobriu que é 12. Então, esse aqui é a rentabilidade do fundo 2 e esse aqui é a rentabilidade do fundo 1. A gente observou que o excesso do lucro de líquido de lucro, ele foi dado, né, por essa expressão aqui, 0 a 12 de P2' menos P1'. Ora, se a gente olhar essa informação em relação ao gráfico, o meu excesso líquido de lucro, ele vai representar essa área aqui. É a área que está entre a curva P2' e a curva P1' no período de 0 até 12, tá? Então, isso aqui representa o meu valor de ΔL, que é o que ele pede no item C. Ele pede para a gente representar as curvas das taxas de variação, das rentabilidades, e expressar quem seria, né, o valor que a gente encontrou no item B em função dessas curvas, tá? Então, o valor que a gente encontrou lá no item B do 10.008, né, 10,08, representa essa área aqui. Então, meu ΔL, que é 1.008, é igual à área que está marcada aqui, essa área que está em vermelho, entre as duas curvas. Ok?